Ontem eu assisti o filme Todo Mundo em Pânico 6. Tamo de volta! Eu sou um grande fã de franquias de humor nonsense, que são principalmente paródias de filmes de outros gêneros, né? Eu gosto muito do humor besterol, eu cresci assistindo, meus pais alugavam todo final de semana Todo Mundo em Pânico, Corra que a Polícia Vem Aí, Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Tem também aqueles chineses como Kung Fu Futebol Clube, Kung Fusão. Enfim, cara, eu adoro esse tipo de filme, é o meu tipo de comédia favorito, tá? Eu adoro essa parada de não ter muita lógica, esse esquema de você nunca saber muito bem o que vai acontecer, a lógica interna ser toda furada, cara, eu gosto muito, embora eu escreva críticas e faça vídeos falando de filmes, e eu acho que você tem que observar um filme pelo que ele é, pela proposta dele. Então não adianta eu pegar um crítico chatão acostumado a ver filmes de Oscars e botar pra analisar friamente um filme como Todo Mundo em Pânico ou Corra que a Polícia Vem Aí. A proposta é totalmente diferente. Então, com base nisso, eu tava bastante empolgado para assistir Todo Mundo em Pânico 6. Eu gosto muito dessa franquia, eu acho que na questão de ser uma saga de comédia, de paródia, talvez seja a maior que o cinema já teve. E eu acho que para contextualizar esse filme, para fazer uma análise friamente do que foi Todo Mundo em Pânico 6, eu acho que a gente tem que observar alguns pontos que aconteceram antes dele, para que a gente tenha uma visão do enquadro como um todo. O primeiro Todo Mundo em Pânico, de 1999, ele tem uma proposta muito interessante, porque na época o terror que estava em alta era aquele terror adolescente, tipo shopping center, né? Principalmente a franquia Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E o modo como a família Owens, eles juntaram o roteiro desses dois filmes num filme só, e ainda colocaram momentos específicos fazendo paródia de outros filmes, como por exemplo Matrix. Cara, ficou genial, todo mundo lembra desse filme com bastante nostalgia, todo mundo gostou desse filme. Claro que não todo mundo, mas pra quem gosta desse tipo de filme, eu bastante feliz no cinema. Cara, eu acho que o plot twist no final é uma das coisas mais geniais de qualquer filme que envolva mistério, e marcou o grande potencial dos Owens para comédia, né? Eles tinham um próprio programa de televisão, eles descobriram Jim Carrey, para você ter uma ideia, né? Eles são a cabeça por trás de Eu, Patroa e as Crianças e tal, então eles têm muito humor focado no humor corporal, né, no humor facial. Eles falam bastante da questão de um certo tipo de humor que tem muito na comunidade afro-americana. Fala muito em questão de gangue, de hip hop, enfim, é a grande especialidade deles. E aqui eu acho que eles deram no primeiro Todo Mundo em Pânico, eles foram além, conseguiram trazer outros atributos pro tipo de humor deles e ficou bastante legal, funcionou bastante. Então veio Todo Mundo em Pânico 2 e já não tinha um tipo de terror específico para esse período, né? Até porque ele saiu em 2001, se eu não me engano, só 2 anos depois do primeiro filme, então eles apelaram mais para os clássicos, né? Eles fizeram ali uma mistura de Poltergeist com Exorcista. O começo do filme eu acho que é uma das coisas mais geniais de filmes do gênero, a cena do Exorcista, cara, eu gosto bastante dessa cena. Depois eu acho que o filme dá uma decaída, os filmes foram um sucesso, e aí os Owens quiseram receber um cachê maior para continuar a produção. E a Miramax, a produtora, não aceitou e decidiu tirar eles do corpo criativo da franquia e trouxeram o David Zucker. O David Zucker, ele é um cara muito genial para comédia. Eu diria que ele é o pai desse gênero, né? Não é à toa que ele é o grande idealizador de Corra que a Polícia Vem Aí, Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu e tal. Então, tipo assim, ele entende muito desse humor nonsense, sabe? Ele é um dos grandes, talvez o maior nome desse gênero. E eu devo dizer que a partir do momento que ele assumiu a franquia, com Todo Mundo em Pânico 3, a franquia melhorou. Ele trouxe também grandes nomes para a franquia, como o Charlie Sheen, o Leslie Nielsen, que, cara, são grandes renomes desse tipo de filme. O Charlie Sheen, porque ele veio de Top Gang, que principalmente o 2 é excelente. E o Leslie Nielsen, que, pô, né, quem nunca viu os filmes de comédia dele, lá do Corra que a Polícia Vem Aí, ele nasceu para esse tipo de filme, né? E ver os dois juntos ali interagindo em tela, num roteiro, cara, muito bem escrito, muito bem feito,
né, bastante funcional, muito legal. A Cindy Campbell, né, que é a protagonista dos dois primeiros, está nesse aqui. Ela também nasceu para esse tipo de papel. Ela é aquela garota protagonista de filme de terror que tem um coração muito bom e tá no meio de um monte de coisa aterrorizante, como a gente vê geralmente nesses filmes de terror. E ela é muito naturalmente engraçada, então, cara, foi um acerto muito grande trazer ela de volta. A dinâmica dela com a Brenda, que é a melhor amiga dela desde o primeiro filme, continua em alta, é muito boa. Então o terceiro filme realmente eu acho que chega a um outro patamar, ele melhora a franquia. Os Owens também tinham uma característica muito marcante de ser um pouco escatológico na comédia deles. Eles tinham um apelo muito sexual e essas são as partes que eu menos gostava, pra ser sincero, assim. Eu não via muita graça naquele humor corporal, naquele humor de sexual, escatológico. Eu achava muito exagerado, achava que eu não precisava disso. No Todo Mundo em Pânico 3 eles tiraram isso e foi uma parada mais meio quase infantil, mas naquela pegada, naquele ritmo de piada intenso o tempo todo, então achei bem legal. A mesma equipe criativa do 3 veio pro Todo Mundo em Pânico 4, que também eu ainda não sei qual que é melhor, o 3 ou 4, eu tendencio a ser o 4 melhor, eu acho que a direção dele é mais precisa, ela não é tão simplista, ela também continua naquele ramo de terror, dessa vez ele vai como base no Guerra dos Mundos e continua naquela dinâmica do Charlie Sheen, que aqui ele não é um agente tão partícipe da trama, mas ele tá ali, o Leslie Nielsen ainda é o presidente dos Estados Unidos, caiu como uma luva esse papel para ele. O quarto filme é muito bom, eu gosto bastante do quarto filme. Então a franquia entrou no hiato e depois de alguns anos veio Todo Mundo em Pânico 5, que ele basicamente ali já não tá na mão do David Zucker. Ele trouxe como base um dos protagonistas do terceiro filme, que é o irmão do Charlie Sheen. O Charlie Sheen tá nesse filme também, mas é só uma meio que participação especial junto com a Lindsay Lohan no início do filme. Esse filme ele já não é tão legal, eu já não acho ele tão engraçado. A primeira vez que eu assisti eu ri, mas depois que eu fui assistir já não funcionou tão bem pra mim. Comparado aos anteriores, ele realmente é bem mais fraco. Finalmente chegamos ao Todo Mundo em Pânico 6. Os Owens retornaram ao comando da franquia, né? Então, e eles realmente tinham muito apego à franquia Todo Mundo em Pânico. Eles tiveram outro sucesso na carreira deles, como por exemplo As Branquelas, o Pequenino. Acho que esses dois filmes são, na minha opinião, os dois melhores que eles já fizeram depois do Todo Mundo em Pânico. Aqui no Brasil principalmente As Branquelas, tem um público muito fiel, as pessoas gostam bastante das Branquelas. Ele tentou também fazer uma paródia de terror com Atividade Paranormal, que foram dois filmes Inatividade Paranormal 1 e 2, que é ali basicamente o Marlon Wayans no seu modo livre, ali aquele humor escatológico, sexual, bastante apelando para aquela comédia mais afro-americana mesmo, e que tem gente que vai gostar, mas eu particularmente eu já prefiro mais a mão do David Zucker mesmo. Então não foi um grande sucesso também esses dois filmes, mas aqui no Todo Mundo em Pânico 6 você vê novamente a mão deles. Tá ali aquele humor escatológico, aquele humor bastante forte naquela parada afro-norte-americana, né? Aquelas caras e bocas que principalmente o Marlon Wayans faz. Tá aqui. Se você gosta muito dos dois primeiros filmes, dessa parte que eu tô falando, você vai sair bastante agradado desse filme aqui. É quase como se fosse uma continuação do segundo filme, muito mais focado no primeiro. Ele traz personagens clássicos do primeiro filme de volta, e eu achei uma decisão bastante acertada, porque mexe bastante com a nostalgia, né? Eu e a minha geração cresceu bastante com a franquia Todo Mundo em Pânico, então lembra com bastante carinho dos dois primeiros. Dá pra ver a diferença criativa que teve a partir do terceiro filme, que, como eu já falei anteriormente, eu prefiro bem mais. Os dois primeiros, se você gostou deles, você vai ser bastante agradável desse filme, só que não foi o meu caso, né? Porque o primeiro filme, embora tenha essa mão dos Owens, ele conseguiu ir além, como eu disse anteriormente. Ele teve uma trama que, por mais que seja besterol, é uma trama coesa. Ela conseguiu juntar a paródia de Pânico e de Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado numa trama muito interessante. Então, não era só humor jogado, né? Podia ter ali aquela falta de lógica interna, como tem nesses filmes desse tipo, mas funcionava ali, tinha uma história. Não era só sketches de comédia, não era só momentos engraçados acontecendo separadamente, né? Eu acho que quando os Owens eles vão fazer um longa-metragem, eles têm a tendência a fazer momentos engraçados e colar eles num filme,
entende? Só que tem momentos que vão ser mais engraçados, outros menos engraçados, e aí, pra você gostar desse filme, você tem que botar numa balança qual momento você gostou mais. É mais difícil você analisar o filme como um todo. E esse é um problema que tem muito em Todo Mundo em Pânico 6. Até mesmo os personagens antigos que retornaram, você vê que foi simplesmente pela nostalgia. Eles não têm uma participação importante aqui, um porquê de estar aqui. Isso é muito centrado no que diz a Cindy Campbell e a Brenda, que elas são o coração dessa franquia, as duas. Principalmente a Cindy. E a Cindy é a protagonista da franquia. Só que aqui ela foi escanteada. Por dois motivos. Primeiro, porque teve uma nova geração, que são as filhas dela e outros personagens jovens que são basicamente inúteis na história. Como também por um motivo que eu achei basicamente covardia, que o Marlon Wayans colocou o Shorty, que é aquele personagem lá, maconheiro dos primeiros filmes, que era um personagem muito engraçado, que o pessoal gostava, ele botou como protagonista aqui. Então parece que tudo que acontece no filme é uma desculpa para ele aparecer. Tudo que acontece nesse filme é pra tipo, cara, vamos dar momentos engraçados pra ele. Então ele faz aquelas caras e bocas, aquelas piadas com drogas, aquela parada escatológica, que ele tá no último nível, ele tá totalmente livre pra isso. E aí você vê, cara, acho que é até uma questão de humildade. Ele virou o protagonista da franquia, só que não tem um motivo pra ele ser protagonista. Ele não virou protagonista por uma necessidade da história. Não, simplesmente o Marlon Wayans falou, quer saber? Agora que eu peguei a franquia pra mim de novo, o Shorty vai ser o protagonista. E claro que ele puxa junto, né, o irmão dele da vida real. Os dois personagens são bons? São bons pra comédia, sim, realmente funcionam. Só que o filme ele tem uma base tão forte na nostalgia que acaba que trazer esses personagens de volta não é suficiente para dar base para eles serem totalmente engraçados. E outra coisa também, ele trouxe de volta o assassino clássico, né, que é como da franquia Pânico, só que os momentos que o assassino aparecia, por exemplo, no primeiro filme, eram momentos pontuais, mas que eram muito engraçados e tinham uma função, sabe, ajudava a trama a avançar. Aqui não, ele aparece o tempo todo aleatoriamente, né, e ele tem, e claro, quando você pega um personagem assassino clássico e bota ele em situações engraçadas, tende o humor a ser mais facilitador. Então é um artifício que o filme usa o tempo todo. O assassino aparece, faz uma dancinha, faz um negócio, e só que o humor, a graça não se sustenta nisso. Analisando o trailer ele teve um serviço de storytelling muito mais efetivo do que o próprio filme. Quando você assiste o trailer, ele não só pega os melhores momentos, mas ele tem uma estrutura narrativa que você consegue imaginar na sua cabeça como que vai ser o filme. E se o filme seguisse essa linha do trailer, né, começasse com uma morte inicial, e aí os personagens se juntam para investigar aquela morte e as situações vão acontecendo e a comédia vai se entrelaçando ao roteiro e tudo mais, trazendo os personagens antigos de volta e tivesse toda essa dinâmica interessante, esse potencial interessante que esse filme tinha, seria muito bacana, mas foi totalmente desperdiçado. Os personagens antigos que voltaram foram totalmente subaproveitados, as piadas em si não funcionaram. Entende? Simplesmente referência pela referência, nostalgia pela nostalgia ali, e sempre o filme, os personagens que a gente tanto gosta, eles perdem um momento de tela pro Marlon Wayans brilhar. Só que eu não acho ele naturalmente engraçado, eu acho que ele se acha muito engraçado, aquelas caras e bocas que ele faz, os gritinhos e tudo mais, mas não tem uma estrutura narrativa de comédia. E eu não tô analisando esse filme com aquela visão de crítico de cinema, super chato, não, porque eu adoro filmes de comédia desse tipo, eu cresci assistindo. Só que o maior objetivo de um filme de comédia, principalmente um filme de comédia besterol, voltado para ser uma piada com outros filmes que existem, cara, ele tem que no mínimo ser engraçado. E aqui ele não ele se apoia totalmente na nostalgia, se apoia totalmente na expectativa, e o humor em si não funciona. O humor aqui, ele não é. Nas piadas não tem uma construção de piadas. Sabe? Aquela situação. O roteiro avança através de momentos engraçados e a história vai acontecendo em direção ao objetivo. Não. São simplesmente sketches de comédia que se ligam num todo. Esse é um problema, por exemplo, do Todo Mundo em Pânico 2, que a partir do momento que acaba a paródia do Exorcista e o filme em si avança, as piadas já não colam tanto porque são sketches de comédia isoladas.
Só que esse problema foi levado ao último nível aqui. Outra questão que eu queria também pontuar é a questão da direção, porque Todo Mundo em Pânico sempre teve uma direção muito simplista, sabe? Ela nunca se preocupou muito com a parte técnica, por assim dizer, a fotografia e tudo mais. Nunca se levou muito a sério. E sempre foram filmes gostosos e agradáveis de assistir, talvez também por esse motivo de ser simples. Eu achei que a direção aqui chamou um pouco de atenção para ela mesma. Você sente que está vendo uma grande produção com orçamento grande, mas com situações de comédia muito simples. Sim, não é nada que atrapalhe a experiência, nesse caso, a direção. Dá pra ver que teve um upgrade, só que se esse upgrade fosse seguido por um roteiro coeso, por um roteiro bem feito, talvez as pessoas seriam mais agradadas do cinema, eu principalmente. Então é um filme que, cara, olha que legal a Cindy aparecendo, olha que legal o Duffy, olha que legal... É muito legal ver esses personagens em volta. Mas quando você vê que eles são subaproveitados e eles não são engraçados como eles foram anteriormente, não é tão bacana. Entende? O Duffy, a repórter, todos os personagens que estavam no primeiro filme, cara, eles estavam lá, embora seja um filme de comédia com várias piadas, eles estavam lá por um motivo, eles ajudavam a história a avançar, né? A repórter aqui, ela aparece simplesmente, muitas vezes, na televisão, falando alguma piadinha. Ela não, era uma agente partícipe da história. Ela foi principalmente na parte da paródia das Bruxas de Blair, né, um momento marcante lá no primeiro filme. Mas eu acho que o que mais simboliza tudo isso que eu tô falando é o Mãozinha, do segundo filme. Trazer ele de volta, quando eu vi o trailer que trouxe ele de volta, eu falei, caraca, o Mãozinha, que bacana. Não tem motivo para ele estar nesse filme, ele foi totalmente subaproveitado. Nem a piada com ele é engraçada. Nada em volta do Mãozinha é engraçado, é simplesmente legal você ver o Mãozinha voltar, mas não tem um contexto. Podia ser qualquer outro personagem sem ser o Mãozinha, entende? E é muito triste isso. Eu até vou fazer um vídeo falando de filmes nostalgia que estão tendo muito hoje em dia, que eles, muitas vezes a nostalgia é o pressuposto para o filme acontecer, mas não faz jus ao que o filme poderia ser. E aqui a gente pode falar de Diabo Veste Prada 2, a gente pode falar do Karate Kid Lendas, talvez um pouco do Corra que a Polícia Vem Aí, o novo, mas eu acho que esse filme, a comédia dele funcionou melhor. Olha que interessante, né? No Corra que a Polícia Vem Aí, que praticamente não traz personagem nenhum dos filmes antigos, na verdade não traz nenhum. A homenagem, a nostalgia é muito mais funcional do que nesse filme que traz os personagens antigos de volta. Em resumo, Todo Mundo em Pânico 6, ele é uma grande oportunidade desperdiçada. O fato dos Wallens terem perdido os direitos autorais da franquia é algo que, até em entrevistas eles sempre falavam que eles sentiam, era uma dor para eles queriam ter continuado. Quando você vê o final do filme, que é basicamente autorreferência, quase como se fosse quer saber, agora que eu peguei a franquia de volta, eu vou falar mal do terceiro filme pra frente, foi tudo ruim, eu vou falar sobre isso. Então os personagens quebram a quarta parede e eles falam mal dos filmes que vieram depois do 2. E até seria uma ideia interessante se fosse bem executada. Cara, é muito triste ver a Cindy, que é interpretada pela Anna Faris, e você vê a atriz quebrando a quarta parede e tendo que pedir desculpa por ter continuado na franquia. Cara, é uma covardia que quebra a quarta parede, entende? Porque tudo bem, o Família Alves, vocês estão magoados de terem perdido os direitos da franquia, mas não quer dizer que necessariamente os filmes que vocês fizeram foram melhores do que aqueles que particularmente eu acho que não foram. Depois que a franquia foi pro David Zucker, que entende muito desse tipo de filme, a franquia melhorou. Talvez vocês não teriam mão narrativa para fazer a franquia sustentar por tanto tempo. Não é à toa que Inatividade Paranormal foi um fracasso, por exemplo, né? E olha que vocês tinham na mão um conteúdo que era uma paródia de Atividade Paranormal, que era o grande terror, lido mais ou menos na altura dos anos 2010 ali. Então, assim, eu vou falar que eu saio decepcionado desse filme, eu saio bastante decepcionado, não só pela estrutura narrativa, pelas piadas que são vingativas em relação ao que a franquia se tornou, mas principalmente pela ausência de humor. Outro ponto que eu queria tocar também é que esse filme sempre falou muito que ia tocar no lado woke, né? Ia falar muito do politicamente correto, né? E realmente ele fala muito disso. E até força muito a barra, assim, sabe? Ele faz bastante piada, digamos, preconceituosa e tal, e particularmente nada errado com isso, mas a questão é que são piadas que não tem graça.
não tem graça pelo fato do assunto que eles tocam, mas não tem graça pela construção da piada. Um personagem aleatório cita, sei lá, uma parada sobre mudança de sexo. Cara, se essa piada fosse engraçada, legal, mas o fato é que simplesmente não teve graça. Não é o assunto que está se tocando, mas é o fato da piada não ter graça. Ela é solta, essas piadas são jogadas, é uma frase rápida que muitas vezes quem está assistindo nem consegue acompanhar. A piada que tem na cena inicial do trailer, né, que fala do pronome neutro, aquela construção que teve no trailer para aquela piada, para aquela morte, serviu não só para apresentar os assuntos que o filme ia tocar, mas como a piada em si é engraçada. Então, o trailer como um todo, ele teve uma grande capacidade de mostrar o potencial que esse filme podia ter, mas que no final das contas foi desperdiçado. Então, não vou mais me alongar falando desse filme, foi sim um grande desapontamento para mim. Provavelmente ele deve ir bem de bilheteria, ele previsivelmente não está indo bem com a crítica, né? Mas praticamente nenhum filme dos homens vai bem de crítica, então ele vai pegar bastante da nostalgia, deve ir bem, né, de bilheteria, então dessa forma devem ter mais continuações. Não estou ansioso por elas, se continuar nessa linha criativa, e eu fico esperando, na verdade, depois de assistir Todo Mundo em Pânico 6, eu fico ansioso por uma nova produção do David Zucker, porque se você pegar, por exemplo, o Super-Herói o filme, que é uma paródia basicamente de filmes de heróis, mas muito centrado no Homem-Aranha, é muito engraçado. Super-Herói o filme lá do Libelo é muito engraçado. É muito bom e melhor do que, na minha opinião, qualquer filme dos Owens. Assim, existem 3 níveis de filmes de comédia, tá? Besterol, de paródia. Existe o nível do David Zucker, né? Existe o nível dos irmãos Owens. Existe aquele nível daquela produtora, né, que fez filmes que eu acho assim horríveis, né? Mesmo sendo comédia besterol, que é tipo The Louco em Hollywood, Espartalhões, Os Vampiros que se Mordam. E esse filme Todo Mundo em Pânico 6 pareceu uma versão mais bem feita desses filmes, sabe? Que é simplesmente a piada pela piada e torcer pra pessoa rir. Não tem construção, não tem timing cômico. E um filme de paródia, besterol, de comédia, que não tem timing cômico, que não tem construção de piada, não tô falando que não tem que ter piada solta, mas a piada solta no momento certo. Então é isso. Esse foi praticamente um desabafo meu sobre Todo Mundo em Pânico 6. Se você é muito fã dos 2 primeiros filmes, você vai gostar desse filme. Como eu disse, eu prefiro muito mais do terceiro pra frente. E, enfim, é muito triste ver esse tamanho potencial desperdiçado. E você, o que você achou de Todo Mundo em Pânico 6? O que você acha da franquia como um todo? Deixe aí nos comentários. E grande abraço, fique com Deus e é isso. Falou, fui!